de mais nada, queria agradecer o convite honrado, embora a gente faça parte do mesmo grupo, foi um convite. É um prazer estar aqui para discutir com a Débora, com a Elana, com o Conrado e com vocês. Eu queria perder 20 segundos sobre algo que não tem nada a ver com o debate, mas tem a ver com essa faculdade. Quando eu comecei a dar aula aqui, faz uns 12 anos, faz tempo, eu lembro de ter num evento, e eu sentei na plateia, como qualquer pessoa normal. No final do evento, um dos professores estava na mesa, eu pedi imensas desculpas por não ter me chamado para fazer parte da mesa. Porque tinha professor na faculdade, ele só gosta de sentar na mesa de debate. E hoje aqui tem algumas coisas mudaram, tem professora sentada no chão do auditório. É só para mostrar uma transformação, um debate mais aberto, mais horizontal e menos os professores sentando na mesa, as pessoas ouvem. Muito bem. Eu tenho várias considerações a serem feitas. Eu acho que eu vou dividi-las em duas ordens de consideração. A primeira delas tem a ver com a interpretação do direito e a segunda delas tem a ver com estratégia judicial. Isso que eu vou falar tem alguns pontos de contato com tudo que a falou, mas o enfoque é um pouco diverso. A minha primeira premissa, semelhante à sua, é a de que é possível restringir direitos para realizar outros direitos, mesmo em condições de incerteza empírica. Mesmo que eu não saiba se aquilo que eu estou fazendo é a única forma, mesmo que eu não tenha certezas científicas, eu posso restringir um direito para realizar outro direito. Se eu estou falando isso supondo, embora seja polêmica, mas supondo que o aborto restringe algum direito do feto. Isso não é necessário discutir agora, mas mesmo para aqueles que acham, entendem que o feto tem um direito à vida, não importa se tão forte quanto de uma pessoa nascida ou não, eu posso restringir esse direito mesmo sob condições de incerteza. Então a gente parte de um pressuposto que a incerteza em si ela não é algo que vede e que impeça tomar decisões. Mas eu tenho algumas dúvidas se ela é relevante nesse caso tanto para a adoção da estratégia de limitar o problema, a questão da síndrome neurológica, do Zika, quanto para interpretar a Constituição e tentar ser um pouco mais claro em relação a isso. Com relação a estratégia, aí eu acho que vou falar algo semelhante ao que a Ana já falou, e não é cobrar de você que fale do aborto em geral. Né? Mas tem duas coisas, tem a sua trajetória acadêmica e de militância, que envolve o tema do aborto em geral também, mas a gente está discutindo basicamente a questão estratégica, que é a sua decisão estratégica de, neste momento, se limitar a um caso específico, que é o caso da síndrome. Então, o que está em jogo não é se você leva em consideração outros casos de aborto ou aborto em geral ou não, mas por que a adoção dessa estratégia. E pelo que eu entendi, do que você falou aqui, do material que eu li, algumas razões seriam as seguintes. A primeira delas é a urgência. Tem uma urgência. Eu não posso. Eu tenho uma situação diferente, urgente, e isso justificaria eu escolher esse foco da síndrome. A segunda, eu ouvi mais aqui, eu só ouvi aqui, mas não nos textos, eu não sei se eu entendi certo, é uma questão de legitimidade. Você acha, se eu entendi bem, se eu estiver errado, você acha que na medida que você tem que encontrar um legitimado para propor uma ação de inconstitucionalidade, você encontraria um legitimado para propor uma ação de aborto em geral? Talvez você tenha mais informações do que eu, mas eu acho que a gente conseguiria encontrar esses legitimados. Pensando em alguns partidos políticos que incluem na sua pauta o aborto em geral, esses partidos políticos podem eventualmente abraçar essa causa também. Então eu não sei se a questão da legitimidade ela impede por completo uma ação geral sobre aborto. Eu acho que o problema, eu fico com a impressão, e não só nesse caso, mas em vários outros casos, é que a litigância estratégica, em alguns momentos,
tenho um certo receio, posso estar enganado, de pedir algo muito grande e perder. E imaginar que esse pedido de algo muito grande que é perdido possa impedir pedidos menores pontuais. Então a estratégia é inversa, não estou falando que essa seria a sua estratégia, mas a estratégia de muitos casos litigantes, a estratégia que nem não necessariamente sobre aborto é ir comendo pelas bordas, ganhando batalhas pequenas, no final das contas fica mais fácil ganhar a batalha maior. Eu acho que nesse caso isso não é assim. Eu estou convencido que do ponto de vista estratégico, as chances, pressupondo que você ou alguém encontre um legitimado para propor uma ação, se não encontrar, o caso está encerrado, mas pressupondo que a gente consiga encontrar um legitimado para propor uma ação que discuta o aborto em geral, as chances de vitória no Supremo Tribunal Federal, eu estou pensando em 11 pessoas específicas, são muito maiores do que as chances de ganhar no caso do Zika. Porque no caso da Zika, tem todos os argumentos que já foram colocados, a questão da pessoa com deficiência, a questão da incerteza, para muitos ministros eu não posso restringir o direito do feto se eu não tiver certeza absoluta do que está acontecendo, ou seja, parte do pressuposto diferente. A ideia de que, bom, se é uma questão de incerteza, o que acontece é a incerteza de desaparecer? Ela não vai desaparecer de hoje para amanhã, mas se eu consigo o aborto no Zika, se a incerteza desaparecer, eu volto ao status quo anterior. E agora não pode mais abortar. Então, eu tenho a impressão, com base naquilo que eu conheço de cada um dos ministros, de que, estrategicamente, as chances de vitória de um pedido amplo que discuta o aborto são maiores do que o caso desse problema. Isso por razões pessoais de cada um dos ministros e por uma outra razão que tem a ver com aquilo que o STF pode ou não pode fazer. O pedido geral de reconhecimento do aborto, ele é basicamente um pedido tradicional de controle de constitucionalidade tradicional. Eu quero que um artigo do Código Penal seja declarado inconstitucional, que é o que o STF sempre fez há mais de 100 anos. Ele fica destruindo coisas que ele acha inconstitucional. O legislador faz um negócio e ele vai lá e destrói. Isso é ponto pacífico, isso é competência do STF. No caso da síndrome do Zika, é menos pacífico que o STF possa criar, porque ele vai estar lidando, a gente não pode fugir do Código Penal que está ali, ele está lidando com o Código Penal. E quando ele diz pode, no caso do Zika, ele vai estar criando algo, embora o STF não seja tão tímido assim para criar coisa, ele cria o tempo todo, mas quando o ministro X ou Y não quer criar, ele diz, eu não posso criar, isso está fora. Então, dentro da competência, para dizer, o artigo do Código Penal ele é inconstitucional, isso não tem problema de competência, o STF adora fazer isso, desde que ele seja convencido de que está correto. Então, assim, do ponto de vista estratégico, eu acho que eu, se tivesse que decidir, eu iria para o mais, e se eu não ganhar o mais, depois eu vou para o menos, e não o contrário. Com relação à interpretação, ou seja, independente do que pensam os ministros, das chances de vitória, etc., pensando simplesmente como um exercício interpretativo, eu tenho sérias dúvidas de que haja argumentos suficientes para a declaração de constitucionalidade só para esse caso. A gente às vezes acha que é mais fácil do ponto de vista da interpretação. Pode parecer contraditório, olha, eu quero aborto em geral, inclusive para o caso do Zika. Isso ok. Agora, eu não quero aborto em geral, quero só por causa do Zika, isso não é ok. Mas, mas você está incluído no primeiro? A razão é simples, você sabe, você mesmo, aí já foi dito aqui. No primeiro caso, a razão é irrelevante. A mulher faz o aborto que ela quer. E quando ela não tem que dar a razão, a razão torna-se irrelevante. Quando eu sou obrigado a dizer, em qual das exceções, que exceção você quer criar? Quero essa do Zika? Eu acho que ela não é suficiente para justificar a criação de uma nova exceção só para ela. A urgência em si não é razão suficiente, a incerteza em si só joga contra, embora eu acho que já não seja um problema, e o fato de ela ter que nomear algo tão sensível quanto esse, de que eu quero abortar porque
tem uma situação de incerteza ou uma síndrome, coloca a justificativa no holofote. E quando eu coloco a justificativa no holofote, eu começo a ter problemas mais complexos do que quando eu não coloco a justificativa no holofote. Então, essas eram as primeiras considerações que eu gostaria de fazer. Eu queria fazer 2 outros comentários, mas são muito breves. Um deles não tem nada a ver com aborto, ele tem a ver com a expansão do PVC, do benefício continuado. Eu acho que esse é o tipo de pedido que é absolutamente fácil de conseguir do ponto de vista estratégico. Talvez, não sei se fácil, mas existe a jurisprudência, seja do STF, seja dos outros tribunais no Brasil, ela embora a lei diga que tem um critério absolutamente objetivo, 1/4 do salário mínimo, blá, 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 os juízes pelo Brasil inteiro têm aberto exceções a esse critério o tempo todo, e o STF também. Então, nesse caso, a porta está mais ou menos aberta. Se não tivesse uma jurisprudência, olha, ou é 1%, ou é 1/4 do salário mínimo, ou não vai ter o benefício, a gente tem que pegar mais cedo. Então, eu acho que esse pedido faz todo sentido, e aí, obviamente, exclusivo para essa questão da síndrome. Mas pedidos de aborto eu acho mais complicado. E, por fim, a questão da pessoa com deficiência, a acusação, a gritaria sobre eugenia, etc. E tal, você mesmo no texto diz isso só surge por causa do Código Penal. Para evitar isso, vai ter que destruir o Código Penal. E eu acho que a gente acaba com uma série de problemas de uma vez só. Assim, eu vou tentar fazer um resumo. Se a gente consegue, sendo bastante juiz, se a gente consegue acabar com vários problemas, que muita gente não escuta, vários problemas de uma vez só, tentando a liberalização do aborto em geral, até o 3º mês que seja, e se eu tenho mais chances de vitória em termos, pensando estrategicamente em 11 pessoas que estão lá em Brasília, eu não vejo argumento para não tentar essa questão. A não ser que seja legitimado. Aí a urgência, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas de que ela seja uma razão suficiente. Obrigado. Virgílio, eu agradeço demais a você. Eu falei baixinho aqui para o Conrado, falei logo no 2º round que eu vou apanhar, né? Mas eu queria te dizer que a sua avaliação estratégica ela tem um erro. Não existe um legitimado. Eu te garanto que não existe. Tudo bem, se não tem legitimado... Os partidos não gostam das mulheres. Elas não gostam de direitos reprodutivos. Eu posso listar aonde eu fui bater na porta nas últimas semanas. Eu costumo só falar aqui em alto para todo mundo. Mas todos eu te conto. Todos aonde. Se vocês me perguntarem de A, eu fui bater. Então, o meu pedido é que eu quero uma menina, se possível aqui da USP, branca, de elite, que queira fazer aborto, para nós levarmos branca de elite na USP não tem. Porque não pode ser a nordestina de Campina Grande no meio da epidemia. Para o que o Virgílio sugere, que é exatamente o que eu também acredito, mas aí a estratégia, ele tem um falso pressuposto na sua descrição, que não existe o legitimado. Não existe. Todos os que eu fui bater na porta me diziam, não. E aí nós vamos para a negociação de, quem sabe então, o Zika, quem sabe agora, porque diferente, eu volto, você disse, a incerteza, a justificativa cai no holofote. A justificativa é saúde. O nosso desafio aqui é entender que nós não estamos falando da síndrome congênita, nós estamos falando nossa porta de entrada. É uma discussão sobre saúde. E saúde entendida como saúde, bem-estar, saúde mental. Essa é a porta de entrada lançada pela epidemia. E não a má formação do feto. E aí sim nós temos uma porta gigantesca, escancarada. Se nós conseguirmos fazer a localização do pedido nesses termos. Não é pela síndrome neurológica, eu repito. É a mulher infectada pelo Zika, porque isso nos mostra a ponta de um iceberg, que significa a proteção à saúde mental e à saúde das mulheres. Então, uma vez que no desenho da estratégia não há esse parceiro legitimado, desculpe dizer, não há, a não ser parceiros dos quais tenha que se discutir uma compreensão ampliada de controle de constitucionalidade, e esse sim nós temos, e esse é o dever de casa do professor aqui, em seguida, mas já legitimado para passar a barreira do som
de não enfrentar o Supremo dizendo não há legitimidade, eu sequer vou analisar o objeto, mas não quero. Por isso que eu pensei em partido político, porque ele não tem limitação de tema. Partido político faz o que quiser. Aborto. Mas tudo bem, eu digo em tese pode. Tudo bem. Aborto não faz. Processualmente o STF não pode dizer, olha, isso não é seu interesse. Sim, mas aborto não faz. Aborto não vai. Aborto é um tema que não existe esquerda, não existe direita. Existem que ele não entra dentro das agendas. Olha em qualquer debate político quem é que vai. Ele vem para fritar numa reta final debates. Então eu diria que há um pressuposto de uma razoabilidade do debate, que é um falso pressuposto. Então eu não teria a menor dúvida de que nós iríamos por um caminho argumentativo muito mais simples de uma leitura conforme a Constituição. Então, eu não estou dizendo que nós estamos fazendo uma ginástica interpretativa. Eu digo que nós temos uma porta de entrada com o Zika para entender a exceção saúde, tal como fez a Corte Colombiana há 10 anos atrás. Ela fez uma exceção de saúde, da qual os casos de Zika não estão sendo confronto por objeção de consciência, mas eles estão dentro de um marco já da autorização da Corte Constitucional. Então, o meu pedido é o seguinte, antes de falar do BPC, eu adoraria ter um caso concreto, uma mulher jovem de elite, branca, bem educada, que tenha ficado grávida, que não queira manter a gestação. Todos sabem como me encontrar. Eu garanto duas coisas, que os melhores advogados vão estar para levar a ação até chegar ao Supremo. Por volta da 12ª semana, nós pegamos o avião e vamos a Portugal para fazer um aborto legalmente. Agora, é saber que a vida dessa moça vai ser um inferno. A vida dessa moça vai ser destruída num debate público. Mas esse é um caminho para nós chegarmos ao Supremo sem depender das organizações. Agora, sobre o BPC, o meu maior medo nessa ação é exatamente o BPC. Com quem eu conversei, e que são pessoas que não têm restrições ao aborto, que veem questões como nós discutimos aqui, veem problemas sobre a tese da reserva do possível e da judicialização de acesso a direitos que chegam ao Supremo. Os recursos extraordinários sobre o BPC nunca foram julgados no Supremo. Então, nós não temos uma decisão definitiva sobre o recorte de renda. Então, nós temos um problema numa argumentação de universalidade do acesso em um momento de uma crise orçamentária. Então, eu diria que talvez seja uma coisa que nós não estamos imaginando. Então, um dos nossos pareceristas é um especialista em orçamento e gasto, mostrando o que significa o impacto no orçamento e no gasto da universalidade do BPC para as 6 mil crianças e a projeção de 15 mil em julho, feita pela Fiocruz, com a universalidade da transferência. O benefício de maior transferência de renda per capita do Brasil e da América Latina em termos de recursos, desde o início da epidemia, menos de 10 crianças, de outubro do ano passado até agora, foram incluídas no BPC, dado o critério restritivo de renda. Então, teve um impacto importante orçamentário, e a argumentação da reserva do possível é algo que há muito tempo acompanha o Supremo com a judicialização da saúde. Então, eu aqui já diria que eu teria um certo ar pessimista na repercussão desse segundo pedido.